Glória a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo, que o homem decresça, que o Senhor cresça. Queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Queremos ouvir o verdadeiro, puro, genuíno Evangelho. O Evangelho eterno. O Evangelho da salvação. O Evangelho dos sinais, das maravilhas. Obrigado, Senhor. Fale conosco, por favor, Espírito Santo. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo, ó Deus. Glória a Jesus. Grava as tuas palavras na tábua dos nossos corações para sempre. Obrigado, Senhor. Amém. Igreja, o tempo acabou. Nós estamos prestes a sermos arrebatados. De fato, o anticristo já está na terra. Ele já está na terra e o cenário mundial se prepara para apresentá-lo ao mundo. A humanidade está doente e um falso evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. A teologia da prosperidade, pastores virando coaches, o evangelho sendo retirado das igrejas e apenas sermões que motivam, que alegram o nosso ego, a nossa alma, e o trabalho do Espírito Santo foi retirado de muitos lugares, pois o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você vai numa igreja e não há exortação, consolação, edificação, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não foca nesta terra, foca no céu. O foco é o céu. Você vive na terra sabendo que você é eterno e você vai passar a sua eternidade ou com Deus, com Jesus, ou no lago de fogo. E o seu tempo aqui é curto por causa do pecado adâmico. Cada milésimo, cada minuto, cada hora, mês, dia, mês, cada ano, o seu tempo vai regredindo. Você fez idade nova hoje, o seu tempo está diminuindo na terra. Mas você vai existir para sempre. Todos que nasceram desde Adão até hoje existem, continuam existindo. Uns estão, a maioria, no mundo dos mortos, no Sheol, esperando o juízo final, e outros estão no reino de Deus, esperando os arrebatados. E a igreja será arrebatada a qualquer momento. E pouco se fala sobre isso. Então, um falso Cristo, um falso evangelho está sendo apresentado. E as pessoas, elas acham que só em frequentar uma igreja, ou levantar a mão, aceitar Jesus, eu fui batizado nas águas, é o suficiente. Mas elas não se tornaram servas de Deus. O evangelho que é apresentado faz com que pareça que Deus depende de nós e que Ele é o nosso servo, que Ele é carente de nós.
Então Deus tem que me dar a casa própria, Deus tem que me dar um carro novo, Deus tem que me dar um novo emprego, Deus tem que se virar para me dar aí um bom marido, uma boa esposa, um bom casamento, para me curar, para me prosperar. Porque se Ele não fizer, Ele vai me perder. Coitadinho de Deus, vai me perder. O falso evangelho diz: aonde estiver uma Bíblia e alguém falando de Deus, é porque Deus está ali. Se tem uma Bíblia, se estão falando de Deus, onde estiver falando de Deus, eu vou. Mas isso é uma cilada. Porque falsos cristos estão sendo apresentados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos por Deus esfriou, e um pelos outros esfriou. E muitos falsos profetas do dinheiro, do Pix, têm se multiplicado. E quando vem a verdadeira profecia, olha que cilada. Existem as verdadeiras línguas dos anjos, existem as falsas línguas. Uma pessoa manifestou com legiões de demônios aqui nesse escritório, e graças a Deus que não manifestou aí no meio, porque o semblante dela se desfigurou como um monstro. Foi algo que há muitos anos eu não tinha visto. E estava a missionária Fernanda e Adeli, e viram isso. Eu fiquei até preocupado com elas, porque por mais que estejam preparadas para a batalha, ver o que elas viram, isso pode impressionar, não é? É como um monte que tem lá no Rio de Janeiro, o terceiro céu, onde os irmãos subiram sem estarem preparados, e apareceu fisicamente uma mulher loira, com os seios de fora, no meio da mata, e com a cauda da cintura para baixo, serpente, e com 2 cães na coleira, que são os cães de Satanás, espíritos de confusão, de briga. E essa mulher seguiu esses irmãos, esses pastores, essas missionárias, um dos montes mais altos do Rio de Janeiro, que é conhecido como o terceiro céu. E quando eles chegaram lá no topo do monte, porque até para você ir para o monte, para você orar em lugares desertos, há um chamado. Deus te chama para um jejum. Deus te chama para um determinado lugar. Nem todo monte Deus está ali. Há montes que foram contaminados. Os irmãos ficam acampados, sujando o monte. Ficam ali com sujidade. E a Bíblia diz que no acampamento do Senhor, se alguém fica acampado, tem que fazer um lugar reservado a mais de 200 metros, Deus diz. Deus não gosta de sujeira, para evacuarem. E não sujar um monte de qualquer maneira. Deus não habita em sujeira. É por isso que no novo corpo não vamos ter intestino. Nada mais vai se estragar. Na época em que Adão e Eva não pecaram, eles estavam na eternidade, e a terra também, nada entrava em decomposição nem se estragava. É provável que eles não tinham intestino e nem precisavam evacuar. Eles estavam no jardim, no Éden. Não havia sujeira. As frutas não apodreciam. Nada se estragava. E assim, no nosso novo corpo, também seremos assim. Então não pense que aonde está a Bíblia, colocam lá uma mesa branca, colocam a Bíblia, vamos invocar bons espíritos.
Vamos consultar familiares que morreram, espíritos familiares. São espíritos enganadores. São espíritos enganadores. Ali está a Bíblia. Quantas igrejas estão ali com boas intenções, tanto os pastores como os membros, mas foi apresentado àquela liderança um evangelho da facilidade, da porta larga, e muitos pregadores se tornaram reféns dos membros. Eu não vou apresentar o verdadeiro evangelho, porque aí vai ofender aquele dizimista. Ele é dizimista, ele tem 2 mulheres, mas é dizimista. Ele bate na mulher, mas é dizimista. Ele dá glória na igreja, mas xinga palavrões. Mas já vou colocar ele de presbítero, porque ele é dizimista. Então nós vemos aí muitos ministérios reféns dos seus membros por causa dos compromissos da igreja. Rádio, TV, aluguéis. E aí nós vamos contratar coaches para motivar, para trabalhar com a alma, ou eu vou me especializar trazendo mensagens que vão massagear o ego dos irmãos. E o verdadeiro evangelho é deixado de lado. E quando o verdadeiro evangelho é deixado de lado, então não tem poder, não tem salvação. O falso evangelho não restaura o espírito, não cura a alma, nem o corpo. E aí o inimigo se introduz sorrateiramente e faz falsos milagres. Falsos milagres, porque o evangelho foi falsificado. E apresenta um falso Cristo, um Cristo dependente, um Cristo carente, um Cristo que ele é o nosso servo. Senhor, eu quero, me dê, eu quero. E aí aparece os profissionais da fé, aparecem então os profetas desse falso Cristo, os pastores do falso Cristo, os apóstolos do falso Cristo. E eles vão então trazer mensagens, não importa se você ainda não aceitou Jesus ou não, e se você aceitou, mas não está vivendo em santidade, não importa também, a tua vitória vai chegar, a tua casa própria vai chegar, a tua cura, Deus vai se virar, mas vai ter que te curar. Se você não tiver fé, a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não se importa não, irmão. Olha para mim aqui, não é a tua fé não, é a minha, viu? É a minha. Pega esse envelope aqui, ó. Coloca teu dinheiro aqui dentro. Olha o falso evangelho. Coloca teu dinheiro aqui, ó. Porque não adianta, você pode até não ter fé, a minha fé vai te abençoar. É o falso evangelho. Se sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé que nós recebemos é a fé de Deus. Aleluia. Quando nós nos relacionamos com Ele, Ele se revela a nós. Amém. Ele se revela a você. Não é a minha fé, é a sua fé. Ele quer ter um encontro com você para que, assim como eu creio, você creia também e saiba que Ele é real. Amém? 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 Amém. Então, olha o que diz aqui, Mateus 7. Vamos navegar na palavra. Se preparem hoje aí, hein? Apertem cintos. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida.
E são poucos os que acertam com ela. Amém, igreja? E aí os irmãos subiram nesse monte, o terceiro céu, começaram a repreender esse demônio na mata. Fisicamente apareceu para todos, visão aberta para todos. Quando chegaram lá em cima, havia um demônio com asas abertas, um anjo caído com asas abertas esperando eles. E desses irmãos, só 2 ou 3 ficaram firmes com Jesus. Outros desviaram, outros foram para as drogas, prostituição, caíram na fé. Porque não é só frequentar uma igreja, ter um título, uma carteirinha de pastor, de missionária. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Eu já recebi uma visitação de um anjo e ele estava em figura humana e conversou comigo e pediu para eu permanecer em oração, porque estamos em guerra e Jesus em breve vai levar a igreja. Aleluia. E nós temos a responsabilidade de preparar a igreja para o arrebatamento. O arrebatamento. Porque as guerras do tempo do fim já deram início. E o resgate, arrebatamento é resgate, vai acontecer. O falso evangelho, falsos cristos, estão aparecendo a toda hora. Um evangelho que parece verdadeiro. Uma mensagem que parece ser muito boa porque alimenta o nosso ego, mas não nos confronta a mudar. Então você vê crentes com mágoa no coração, você vê crentes uma brigaiada dentro das igrejas, um orgulho terrível, pessoas que nem pisam no chão por causa de um título, uma vaidade dentro das igrejas, a desunião dos ministérios. Eu tive um sonho e eu vi ondas de 70 metros vindo em direção a Olinda. E nesse sonho eu estava no alto da Sé. E aí eu coloquei o meu carro próximo a uma igreja, no alto da Sé, estacionado. E eu via quando as águas chegavam aonde estava o meu carro, no alto da Sé. Recife está a 8 metros abaixo do nível do mar. O ponto que é rente com o nível do mar é o Morro da Conceição. E aí eu tive esse sonho. A missionária Fernanda teve um sonho semelhante. 2 irmãs aqui da igreja, sem saber de nada, tiveram o mesmo sonho. A minha filha teve o mesmo sonho. Eu tive uma reunião com uma pastora, um encontro. A pastora teve o mesmo sonho. O irmão está levantando a mão ali, teve o mesmo sonho também. O irmão meu está há anos, Anos e anos, teve o mesmo sonho. Algumas pessoas que conversaram comigo tiveram essa revelação, esse sonho. Aí vem o profeta David Lord, do Quênia, conhecido como profeta da chuva, onde nós estamos em aliança de amizade, de amor, no nosso ministério. E aí, quando foi no domingo à noite, Deus o transportou em espírito e ele sobrevoou a cidade do Recife e de Olinda. E o Espírito Santo disse: chame os pastores para um arrependimento, para buscar a presença e a misericórdia de Deus. O avivamento vai começar pelo estado de Pernambuco, vai se alastrar pelo país. Vai se alastrar pelo país.
E é preciso um arrependimento nacional, porque eu quero restaurar essa nação. Eu quero salvar os brasileiros. E aí a voz disse: está vindo um tsunami que vai matar muitas pessoas em Olinda e Recife. Esse homem não sabia de nada do sonho. Ele tem 200 profecias que não falharam. 200 profecias. Uma delas foi o coronavírus, 4 anos antes. O Zika. Ele disse que o país seria invadido por mosquitos e riram, zombaram dele. 200 profecias que se cumpriram. E ele é líder da maior igreja do mundo, com 22 milhões de membros. Médico, nos Estados Unidos. Foi visitado por Deus, que disse: largue tudo isso aí, isso não vale nada, e vá pregar o verdadeiro evangelho. Ele largou tudo, profissão, dinheiro, tudo. Pegou um caixote, colocou na feira livre e começou o ministério e disse: vai chover tal dia e tal hora, Deus me falou. Já estava há mais de 3 anos sem chover no Quênia. No dia e na hora, havia uma multidão esperando, o céu enegreceu. Uma luz veio do céu e iluminou ele na frente do povo. E começou a chover em todo o país. Interessante que quando ele foi embora, no outro dia começou a chover aqui. Realmente é o profeta da chuva, né? E ele, sem saber de nada, nos chamou no aeroporto e disse: eu tive uma visão. Eu vi ondas tomando essas 2 cidades e muita gente morrendo. E a voz de Deus disse: diga ao povo, arrependa-se. É hora de voltar ao primeiro amor. É hora de focar no céu. O que é que a Bíblia diz? Em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. O resto é acrescentado. Porque o que tem valor mesmo é a sua vida eterna. Vida eterna. Então, olha o que diz, vamos prosseguir. A porta é estreita, continua estreita, Jesus é a porta. Você não pode entrar no reino de Deus por outra porta a não ser Jesus. João 14,6: ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem, diz o Senhor. Ele é o caminho santo. O imundo, quem está em pecado, quem vive no pecado, pode frequentar igrejas, pode ter cargo de igrejas, pode ser dizimista, ofertante, dá muito dinheiro, mas não entrará por ele. Ele é a porta. Ele é o caminho santo. O imundo não passa por esse caminho e não entra no reino de Deus. Mas o falso evangelho diz: não, você pode viver sua vida no homossexualismo. Você tem suas fraquezas, de repente fuma, xinga um palavrão, você é humano. Você aí ficou nervosa, nervoso, bateu na sua mulher, mas Deus perdoa. Tenha calma. E a pessoa morre no pecado e diz: não, você está com 2 mulheres, mas Deus entende que você, isso é amor, você não ama as 2, você não dá condição para uma e a mesma condição para outra. Então nós vemos hoje, as pessoas chegam nas igrejas, artistas, atores, músicos, cantores, que cantam na vida secular, levando milhares de pessoas para a bebedeira, drogas, dali dos shows, vão para a vida promíscua e depois cantam um hino no meio do show. Olha que lindo, Jesus está carente.
Jesus precisa tanto da voz desse cantor, dessa cantora. É um favor. Ai, que bonito. Não se divide a adoração. Ou você é de Deus ou não é. Satanás é radical. Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Não pense que Deus vai dividir a noiva dele. Você não quer dividir sua esposa, seu marido. Deus é santo, é fiel e é justo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como saber? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Árvore representa reinos e pessoas. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Tem gente que é perversa, é mau, infiltrado dentro das igrejas, o joio no meio do trigo. É aquela pessoa que chegou a ter um título de pastor, de bispo, de apóstolo, de profeta, profetiza, é um membro de carteirinha, mas é aquela pessoa que cria divisão, fofoca. É aquela pessoa que está sempre chamando pessoas para fazer parte do grupo dela contra outro grupo, que persegue pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Muitos irão perder a salvação, pensando que uma vez salvo, salvo para sempre. Os anjos que pecaram, os anjos estavam diante de Deus de eternidade a eternidade, adorando, fazendo tudo certinho. Lúcifer andava no jardim, lá em Ezequiel 28, Isaías 14. O querubim da guarda real, havia pedras preciosas em seu corpo. Quando ele andava, saía do seu corpo som de instrumentos musicais. E ele no Éden, olha quem governava o Éden, não era Adão nem Eva. Lúcifer andava no Éden, no meio das pedras preciosas que havia em seu corpo, e saía som de instrumentos em adoração a Deus, até o dia em que o orgulho entrou em seu coração. Ele olhou para si mesmo. Ele olhou para si mesmo. Quando olhamos para a nossa vida e achamos que Deus é obrigado a fazer o que queremos, ele olhou para si mesmo e disse: eu sou um Deus, eu me assentarei acima das estrelas de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele cobiçou o reino do norte, ele cobiçou o lado direito de Deus, aonde Jesus está. Há uma montanha aonde o trono de Deus está estabelecido. E o monte do norte, ele olhou e disse: eu quero o lugar daquele que governa os anjos, daquele que me dá ordens. A birra dele é com Jesus. E Jesus veio resolver a situação. Eu quero o reino do norte. Jesus é o leão da tribo do norte. Ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. E quando ele se rebelou, veja, levou muito tempo. Ah, Deus não vai fazer nada não. Satanás está fazendo a cabeça de um anjo, de um arcanjo, de um querubim. Formou a cúpula de 5 demônios que são os demônios da cúpula da reunião central dele. Depois liderou 18 demônios que se transformou em seres humanos e coabitou com as mulheres na época de Noé.
ele coabitou, ele se transformou num anjo das trevas. E ele estava ali no céu. Tudo que ele pensava, fazia, falava, Deus estava vendo e ouvindo tudo. Tudo que Judas Iscariotes fazia quando roubava o alfoge, sendo treinado pelo próprio Jesus, ensinado pelo mestre, Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele era falso. Jesus sabia que seria traído por ele. E ele estava ali. Por que Jesus não fez nada? Tempo de arrependimento, oportunidade. Satanás teve oportunidade de voltar atrás, mas ele seguiu em frente, até chegar o tempo que Deus determinou. Basta. A terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus com muita ira e fúria. Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes e caíram do terceiro céu para o segundo céu, o céu cósmico, o espaço sideral. Nós estamos aqui e vemos o céu atmosférico. Além dele está o espaço. É por isso que quando Daniel orou, que o anjo veio trazer a resposta do terceiro céu, houve um bloqueio. Ele teve que passar pelo bloqueio dos demônios. Você ora e desiste, você ora e não persevera. Jesus disse: pensa, busque, bata, insista, oração, jejum, até o céu descer. Glória a Deus. É guerra. Desde que Adão pecou, não havia sujeira, não havia desertos, não havia violência entre os animais, não havia sujidade, não havia, podridão, as frutas não apodreciam, o homem não envelhecia, a terra não envelhecia. Mas quando este anjo trouxe o falso evangelho, em Gênesis 3 em diante, ele disse: Eva, vocês não podem comer de nenhum fruto, né? Vocês não podem comer de nada do jardim. Aí Eva disse: não, claro que podemos. Só não podemos comer do fruto que está naquela árvore no meio do jardim. Porque no dia em que comermos, Deus disse: certamente vocês irão morrer. E aí a serpente disse: menina, para com isso. É certo, é certeza que não morrerás. É o falso evangelho. É o falso evangelho, é certeza. Não está vendo que Deus vai mandar ninguém para o inferno, rapaz? Será que o inferno existe mesmo? Deus é bom. Curte a sua vida. Olha, seu corpo, suas regras. Você vai se vestir igual uma velha? Você vai desperdiçar a sua vida neste mundo? Você vai desperdiçar a sua vida? Então o falso evangelho apresenta uma porta larga. Você pode fazer o que você quiser, Deus vai te perdoar. Deus entende, Deus é Pai, Deus é amor. Amor, pão, pão, beijo, beijo. Deus é amor, para com isso. Que inferno, que nada. Não está vendo que um pai, você que é pai e mãe, vai querer seu filho no inferno? Só que o verdadeiro evangelho diz que todos são criaturas de Deus. Só são filhos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor único e suficiente Salvador. O Espírito foi recriado. Você é nova criatura. E agora você tem uma responsabilidade de permanecer santo, de permanecer na palavra, de permanecer, longe do pecado.
Se você aceita Jesus, é batizado nas águas, até recebe o Espírito Santo, fala em línguas, mas você decide viver na prática do pecado, haverá um limite. Se você permanecer, será impossível te renovar para arrependimento, porque você já foi iluminado. Preste bem atenção nisso. É melhor nem receber do que receber e perder. Se você entregou a vida a Jesus de boca para fora, foi batizado nas águas, mas você ainda não renunciou aos palavrões, esse temperamento ruim, eu sou assim mesmo, não mudo não, bateu, levou, xingou, xingo 10 vezes pior. Como é você no trânsito? Como é você? Como é você em casa com a sua esposa? Com o seu marido? Como é você com Deus? Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em você? Esse evangelho, muitas das vezes não é pregado, pastor José Edson, pastor João Lima, porque é um evangelho que nos confronta. A nós pastores, que confronta a igreja, que exorta, consola e edifica. Você está pensando que você vai vir à igreja uma vez por mês, uma vez por semana, e você está fazendo algum favor a Deus, é? Eu já cumpri meu compromisso, fui lá, já entreguei meu dízimo, minha oferta, então uma vez por mês está bom demais, vou curtir minha vida agora. O falso evangelho diz: menina, não está vendo que Deus não vai te condenar, tu não vai morrer não. E ela comeu. Na hora que ela comeu, ela morreu no espírito. O espírito dela morreu, mas o corpo permaneceu vivo. Houve uma separação, quebrou o elo, a traição, a alta traição quebrou a conexão com o pai. E ela se conectou com quem enganou ela. Aí ela foi e evangelizou o marido. Olha, Adão, comi e não morri. Aí o bobão, o Adão, foi lá e comeu também. Quando ele comeu, também entrou em aliança com aquele que os enganou. E pegou a chave do jardim do Éden, que um dia Lúcifer andava no jardim como andava a terra. Ele pegou a chave da autoridade e deu de volta para Lúcifer. Por isso que o mundo jaz o maligno. E Deus é tão justo, que você vê aí, porque criança morre, nasce com anomalia. Sabe por que pessoas morrem, não sei o quê? Porque esse mundo não é de Deus ainda. Deus deu aos homens, aos filhos dos homens. E Adão, o pai da humanidade, Adão e Eva, deram para o inimigo. Aí veio o segundo Adão. Qual foi o plano de Deus? Adão, por tua culpa a terra está maldita agora. Caiu da eternidade, vai ter deserto, vai ter espinhos, vai ter mosquito, vai ter bactéria, que não existia bactéria, ninguém morria, não havia sujeira. Vai ter suor, tu vai suar agora. Teu corpo não suava, rapaz. Climatizado o mundo. Sabe? Vai ter que usar desodorante, vai ter que tomar banho toda hora. Quem gosta? Quem gosta da glória dele? Foi pouco, viu? Pensou, foi reto. Quem gosta de tomar um banho de glória? Agora, preste atenção. Mudou tudo. A terra caiu da eternidade para o temporal. Do eterno para o tempo. A terra começou a envelhecer. Adão começou a envelhecer. Os animais ficaram raivosos, predadores, violentos. O homem também, o primeiro homicídio. Os anjos se materializaram. 18 anjos estão em cadeias eternas.
porque engravidaram mulheres e nasceram gigantes. Deus não aprovou esta raça híbrida. E Deus salvou apenas Noé e 8 pessoas. Entraram na arca. A arca é Jesus. Não é a maioria que vai ser salvo, não. Você vê as igrejas lotadas aí e pensa que está todo mundo salvo. Porque é católico, porque é cristão, porque é evangélico. Apenas Noé e sua família. Ló foi retirado lá de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra representa a terra que está sendo entesourada para o fogo. Só Ló e a família, a mulher ficou para trás, porque olhou para a terra. Quem olha para a terra se transforma em estátua de sal, fica para trás. Foco na terra, foco em dinheiro, foco em título, foco em bens materiais, status, views na internet, popularidade, fama. E aí, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre. E é o que vai acontecer com esse planeta. Tem uma canção que diz: esta terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Mas essa terra vai pegar fogo, aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus lá no céu. Só que esquecem o seguinte: muitos pregam o evangelho que a gente vai para o céu, e aí nada material é importante. É importante sim. Você só não pode fazer da vida material mais importante do que a vida no céu. Porque a vida no céu você vai receber também coisas materiais. E eu vou dizer por quê. Porque a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. 7 anos o acordo de paz entre Israel e os árabes vai acontecer, mediado pelo anticristo. 7 anos a grande tribulação aqui, porque a paz só vai durar 3 anos e meio. E nós, as 5 prudentes, entraremos nas bodas do Cordeiro. 7 anos você vai ver Moisés, Abraão, Jacó, você vai ver José, você vai ver Daniel, você vai ver Jesus. Eu lembrei de uma frase que uma mulher de Deus, ela falou esses dias. É a bispa Luciene Toledo. A bispa Luciene Toledo, ela falou uma frase: nós vamos para o céu e nós vamos receber a nossa mansão celestial. Mas não é nem por causa das mansões, não. Mas é por causa de Jesus. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos Jesus, Jesus, Jesus. É muito bom. Já temos uma casa própria no céu, uma mansão celestial. Mais importante do que esse palácio no céu é o próprio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas perderam o amor por Jesus. Mas Jesus vai voltar e você vai ter um corpo glorificado, que não vai envelhecer, não vai adoecer, vai comer, não vai precisar ir na casa de banho, como diz em África. Epá, eu vou matar bichá, pá. Eu vou na casa de banho, na África, matar bichá é tomar o café da manhã. Epá, eu não tomei o meu mata-bicho, pá. Eu falei: mata-bicho, que é isso? Vai matar quem, irmão? Café da manhã, mata-bicho. Matar bichá. Você vai poder comer, beber, e o seu corpo não vai, os alimentos não vão entrar em decomposição, não vai engordar, não vai ter celulite, sabe? Vai estar tudo em cima, não vai precisar esticar dali, puxar daqui.
Na glória, irmãs. Irmãos. Hã? Não vai precisar fazer um botox. E eu recomendo a clínica da irmã Manuela, que é muito boa, a clínica dela. Amém? Amém. Você vai comer um brownie, não vai engordar. Eu recomendo Amo Brownie, da minha cunhadinha. Segue lá no Instagram, Amo Brownie. Amém? Você vai poder comer o que for. Não vai engordar, não vai envelhecer. Você não vai morrer para sempre. 7 anos depois, voltamos com Jesus. Agora acabou a era das igrejas. Acabou. Quando a igreja é arrebatada, não existe mais igreja. Vai ficar aqui. O Espírito Santo vai levar a igreja, que é o único que detém a aparição do anticristo. Quem está detendo o reinado do anticristo é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo levar a noiva para o noivo, então o anticristo, ele é um ser humano que vai ser possuído não por um demônio comum, mas pelo próprio Satanás. E ele vai se mostrar uma pessoa maravilhosa, vai fazer um plano de, como se fosse um Bolsa Família mundial, para todo cidadão do mundo, e acabar com a pobreza, a violência e as guerras. Só vai durar 3 anos e meio. Depois ele será pior do que Stalin, do que Hitler, Mussolini, do que os piores ditadores que já existiram, do que Assad, que matou mais de 600 mil pessoas na gestão dele. E esse homem vai levar o mundo, 10 etnias, 10 países para marchar contra Israel, e vão invadir Israel dessa vez. O rio Eufrates está secando, porque a Bíblia diz que 2 milhões de soldados vão marchar pelo rio Eufrates. Só 2 milhões de soldados? Só a China tem isso. Só a Coreia do Norte tem mais de 1 milhão. E vai marchar pelo rio Eufrates. E vão invadir Israel. Vão conseguir invadir. E aqueles que pregaram o falso evangelho, que estiverem vivos, estarão aqui. Todos serão obrigados a ter um mecanismo, seja no couro cabeludo, na testa ou na mão, para comprar e vender. Não haverá mais dinheiro de papel, já está acontecendo. Não haverá mais cartão de crédito. Não haverá mais autoescolas. Todos vão ter autorização para dirigir quando conseguirem, por algum outro mecanismo. Toda a identificação vai estar nesse chip. E para comprar e vender, você tem que colocar a mão ali, quem não tem mão, na testa. E quem não colocar, não vai ter direito ao crédito pessoal. Não vai poder trabalhar, comprar, vender. Não vai ser aceito como quem não tinha a carteirinha da vacinação não podia viajar. Quem não tem passaporte não pode viajar. Imagina, quem não tiver isso aí vai ser tido como louco. Você é louco, vai passar fome. Não, Jesus levou a igreja, eu era crente. Eu era pregador do evangelho, preguei o falso evangelho e fiquei. Vai ter que resistir, muitos vão morrer, serão perseguidos. Sem proteção do Espírito Santo. E quem colocar, Apocalipse capítulo 13 e 14, a marca da besta, não terá mais perdão para sempre. É a palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas que dizem, não, tem perdão sim, vá para a Bíblia. A Bíblia diz que não haverá perdão. Não haverá perdão para sempre. Então, olha aí, ó. Já vamos encerrar. Meu Deus. Preparamos várias passagens aqui, não dá tempo. Tem que ser por partes, né? Olha aqui, ó. Versículo 19. Toda árvore, Mateus 7, 19.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A pessoa que não produzir fruto, Deus não é nosso servo, Jesus não é teu servo. Se eu não produzir fruto para Ele, eu serei cortado e lançado no fogo. Que fogo é esse? O lago de fogo. Olha aí, gente, está aqui, ó. Toda árvore, não importa quem seja. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Olha aí, ó, o falso evangelho vem no nome de Jesus, viu? Vem apresentando Jesus. Nós pregamos, profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, os que praticais ou pratica a iniquidade. O que é iniquidade? Pecados. Vive na prática do pecado, pregando o evangelho, ou na igreja, eu sou crente, mas no pecado. Ou no mundo, eu não vou aceitar Jesus ainda não chegou minha hora. Você pode morrer agora, e você decidiu o seu destino eterno. Foi você, porque você teve oportunidade e não quis. Então, igreja, é muito sério isso. Vamos lá, vamos navegar um pouquinho aqui, para que você entenda. Mateus 24, versículo 4. Vamos lá. Vamos navegar um pouquinho na palavra. Não importa, pastor, eu estou em adultério. Deus vai te abençoar, rapaz. Fica firme aí. Mas eu trouxe meu dízimo, pastor. Ah, bem, irmão, Deus vai te prosperar. Pastor, olha, eu bati na minha mulher. Matou, irmão? Matei não, pastor. Pede perdão. Ela te perdoou, não foi embora. Ah, deixa. Ó, vai voltar, vamos orar. Faz a corrente, desacorrenta, a corrente, desacorrenta. Ela vai voltar. Mas eu trouxe meu dízimo, deixa aí. Deus vai te abençoar, está salvo. O falso evangelho. O falso evangelho. Cuidado. Assim diz o Senhor: eu estou vendo um varão valoroso, eu estou vendo 2 metros de altura, narigudo, pernas finas, joelhos grossos, eu estou vendo. Cuidado. As irmãs começam a chorar: ai meu Deus, o meu varão, Deus mostrou. Aí o varão diz: está certo, irmão, terminou o culto no hotel. Deus está envolvido nisso? Igreja do Senhor, é tempo de arrependimento e santidade. Aleluia. Amém? Amém. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem não quiser perder a sua vida para ganhar a vida eterna, vai perdê-la para sempre. Para sempre. Jesus respondeu: cuidado! Quando Jesus diz cuidado, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está falando para os discípulos, imagine para nós. Jesus está dizendo: ó, vou tentar enganar você, viu, Pedro, Paulo, João, Filipe, Tiago, João, vão tentar enganar vocês. Mateus 24, 23. Se então alguém disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, no plural, e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível,
enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, vamos lá, versículo 3. Já vamos encerrar. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Glória a Deus. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, olha, existe outro Jesus, viu? Outro evangelho. Paulo está dizendo, alguém está pregando um Jesus aí, que é o Jesus de tudo é amor, pão, pão, beijo, beijo, não tem punição, está todo mundo salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, que pegar sobre o pecado que nada, prospere, receba dinheiro, casa própria, o sofá novo vai chegar. Mas não tem mudança de vida, nem arrependimento e nem prática da justiça. Então está aqui, ó. Aqui diz, pois se alguém tem pregado, são pregadores, pregam bem também, pregam bem. Meu Deus do céu, só Deus para nos ajudar, que os homens têm uma lábia que não é brincadeira não. E aqui diz, ó, eles pregam. Se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Você não pode tolerar esse evangelho. Não pode tolerar o evangelho da facilidade. Seja um dizimista fiel, um ofertante com amor, isso é gratidão. Mas não pense que seu dinheiro compra Deus ou compra as bênçãos de Deus. Você foi chamado para ser servo, para servir ao reino. Porque você vai ser levado daqui para voltar para servir no reino milenar. E depois de 1000 anos, Satanás será julgado e condenado. Para encerrar por hoje. Para encerrar por hoje esse estudo, essa semana vamos fazer live e vamos tratar disso aqui. Porque há muita informação aqui, há um conteúdo muito grande aqui. 10 horas da noite é a nossa live, não é? Olha só. Glória a Deus. Vamos encerrar por hoje. 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Vejamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, a quebra da aliança com Deus. É o que está acontecendo. Muita gente quebrando a aliança. Fria, morna da igreja, vem quando quer, vem de qualquer jeito, não busca, não se entrega mesmo. Ah, isso é demais, é muita oração. Ah, ir para a igreja, sabe, toda hora, buscar a Deus, servir a Deus. Não, eu tenho minha vida também. Não deixe ninguém enganar você, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é a quebra de comunhão, de aliança com Deus. E então será revelado o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus,
ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. É o que vai acontecer quando fizeram o templo de Salomão. Ele vai entrar e vai se assentar lá no templo e os judeus vão expulsar ele. E aí que vai começar a guerra contra os judeus, porque ele vai entrar no templo de Salomão e vai dizer: isso aqui é por minha causa que está pronto. E ele vai entrar num lugar que só o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano, que é no Santo dos Santos. Fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. E sabe o que vai acontecer com ele? Ele será morto com o sopro da boca de Jesus. O falso profeta que vai apoiar esse governo e o anticristo. Durante a semana nas lives, vamos tratar desse assunto. Os pastores já vão se preparando. Vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, como vai ser a nossa vida aqui na terra no governo milenar e o que vai acontecer com aqueles que forem condenados. Como é o inferno, segundo a Bíblia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, compartilha, gente. Vai para o YouTube, vai para o TikTok e fica salvo aí no Instagram. Deus abençoe, em nome de Jesus.